Bom, Marco, então estamos aqui para a nossa segunda entrevista contigo e a ideia é justamente agora a gente falar um pouquinho sobre renúncia, incentivo fiscal, né? E eu vi então um pouquinho de você o que é, né? Que acho que algumas pessoas conhecem, outras não. Quais são as leis que existem, né? Porque a gente escuta às vezes lá de Rouanet, uma ou outra, mas a gente não conhece muito bem como é que funciona. Empresa pode, ou é só organização sem fins lucrativos e tal. E por fim, assim, né? Quais são aquelas dicas práticas para a gente poder acessar um conhecimento, um recurso Legal, desse, né? Então, acho que essa é a ideia aí para a gente começando esse papo assim. Eu vou ouvindo legal, e legal, legal. complementando aí com perguntas. É claro que a ideia de conversar sobre esse tema é uma ideia bastante tentar enxugar, né? Tentar assim dar uma bússola aqui, né? Corre para essa direção se você tiver interesse nesse assunto, porque são assuntos extremamente densos, né? Extremamente complexos e variados. Mas basicamente a gente tem formas de participação na decisão de como o dinheiro público, o dinheiro de impostos é investido. E isso se desdobra a âmbito federal em algumas leis, também a âmbito estadual em algumas leis, e vão variar de estado para estado, e também a âmbito municipal. Lembrando que qual é o principal dinheiro dessa brincadeira? É o federal, né? O federal, a gente está falando de dinheiro de imposto de renda, que é um tributo pago à União, é pago por praticamente todos os brasileiros que têm algum dividendo, né? Recebem mais do que o teto ali da isenção, e a partir disso também empresas, né? As empresas vão aferir ao final dos seus ciclos, né? Vão aferir quanto que estão lucrando e em cima do lucro vai se aplicar um percentual de imposto a ser recolhido. Acho que por ser um exemplo também a nível nacional, ele serve bem para a gente pensar isso em como que isso pode chegar lá na ponta, né? Hoje a gente tem, no âmbito federal, temos a Lei de Incentivo à Cultura, né, a famosa Lei Rouanet, a primeira que veio nesse sentido ainda no governo FHC e está aqui até hoje, né? O Rouanet era o ministro da Cultura daquele tempo e foi o grande feito desse senhor no âmbito cultural, e vejo que legado permanente, né? Mesmo com tanta tempestade, não teve seu caminho interrompido, a Lei Rouanet continua existindo. Temos a Lei do Esporte, né, uma lei interessante, bem mais recente, né, mas também segue os mesmos trilhos. Programa Nacional de Oncologia, o PRONON, né, o famoso PRONON, Programa Nacional de Acessibilidade, voltado a pessoas com deficiência. Além desses, temos ainda o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso. Todas elas representam alguma fatia desse imposto de renda a pagar ou mesmo que já foi pago, e aí tem todo um trabalho para conseguir fazer com que esse dinheiro chegue na finalidade, né, de direcionamento que a gente pode dar. Essas são leis que, via de regra, elas vão de alguma forma aparecer na declaração de imposto de renda de quem está doando. Tá? Então a pessoa vai doar, ela vai documentar isso de alguma forma, e a partir do momento que ela documentar isso, o governo vai fazer uma dedução do tributo, né? Então, ela recebe vários apelidos: lei de renúncia fiscal, porque afinal de contas o governo federal renuncia a um pedaço do fisco, do imposto, ou lei de incentivo fiscal, afinal de contas o governo está incentivando, né? Mas assim, eu gosto muito da palavra assim, cidadania empresarial, cidadania fiscal, né? É você como cidadão, né? Eu, Marco, digamos que eu tenha muito imposto a pagar, ou mesmo recolhido em fonte, né? No caso dos assalariados seletistas, que tenha o recolhimento do imposto de renda na fonte, né? IRRF, né? Imposto de renda recolhido na fonte. Esses não tem como escolher, né? O governo manda tirar. Então, o que você faz no começo do ano seguinte? Você vai lá fazer a tua declaração de imposto de renda, você vai falar: olha, eu gastei com saúde, gastei com educação, gastei com isso, gastei com aquilo, e, amparado pela lei tal, eu escolhi doar R$ 50 para o projeto Y. Quando você faz isso, se você tiver imposto a pagar, esses R$ 50 vai ser subtraído. E se você tiver imposto a ser restituído, esses R$ 50 será somado à sua restituição. Quando eu estou falando de empresa, sempre é imposto a pagar, né? O governo não restitui imposto para empresa nenhuma, nunca vi. Acho que não, espero que não, né? Mas assim, basicamente a empresa vai pagar menos imposto, né? Claro que o grande dinheiro está dentro das empresas, gente. Tem muito trabalho a ser feito com a pessoa física. Hoje, apenas 2% do potencial do imposto de renda da pessoa física
é usado no Brasil, né? Por quê? Porque existem trâmites burocráticos que assustam muita gente. E outra, essas doações elas têm que acontecer, na maioria das vezes, dentro do exercício. Ou seja, eu estou fechando 2022. Se eu quiser declarar na próxima declaração, referente a 2023, eu tenho que fazer essa doação agora. E muita gente esquece, não lembra disso, né? Então, até faço aqui um apelo, né? Se vocês têm imposto a pagar, doem agora, né? Imaginem quanto que vocês vão ter de imposto, calculem aproximadamente quantos por cento vocês podem doar e doem agora, dentro de 2022, para a declaração de 2023. Doar na hora da declaração também é possível, só que os percentuais diminuem, tá? Então é menos do que seria agora. Então agora você pode doar 6%, por exemplo, para o Fundo de Infância e Adolescência, se você deixar para o ano que vem vai ser 3%, é bem menos, né? Então existe um estímulo para que isso ocorra dentro do exercício. Mas, basicamente, o caminho é simples, né? Para o doador é esse, né? Escolher bons projetos, calcular quanto que eu posso doar e fazer a doação. Ponto. Simples assim. Qual que é o caminho para a organização? A organização vai percorrer um caminho bem compridinho, né? Então, eu acho, sei lá, talvez um exemplo que atinja mais, né, seria talvez o Fundo da Infância ou o Fundo do Idoso, eles trabalham muito parecidos, né? Fundo da Infância e Fundo do Idoso só se aplicam a instituições sem fins lucrativos, que tenham vínculo, né, tenham credenciamento, estejam certificadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Infância ou Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, né? Então, assim, se a instituição ela não tem atuação no idoso ou tem atuação no idoso e não tem esse certificado, ela não vai conseguir pôr a mão nesse dinheiro, não vai conseguir transitar. A mesma coisa com relação à infância. Bom, dito isso, também é importante lembrar o seguinte, é uma lei, essas duas, né, elas são gêmeas, por assim dizer, né, elas nasceram mais ou menos no mesmo momento, elas têm um copy-collie praticamente do que a eleição. Então, o que ela é? O governo federal aprovou duas leis que delega aos fundos estaduais de infância, fundos estaduais de direito da pessoa idosa, ou aos fundos municipais respectivos, que eles façam a gestão do banco de projetos. Tanto eles podem receber a doação direta, então eu posso doar direto para o meu fundo da infância da minha cidade, sem ter projeto nenhum? Pode. Isso você pode fazer agora, já. Ah, não, eu quero escolher o projeto da APAE do meu município, desde que a APAE tenha, né, submetido ao conselho, o conselho tenha aprovado, existe um banco de projetos, e aí um projeto endereçado, e aí você vai falar, não, eu estou doando para o fundo da infância, do projeto X da APAE, né? E aí você pode fazer isso. Grandes municípios, a maioria deles, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio, Salvador, etc. Grandes municípios têm isso, mas pequenos também. Tem vários pequenos municípios que já têm constituído seu banco de projetos, né? Pequenos, quando a gente fala, assim, geralmente um pouco mais robustinhos, né? Municípios aí, 300, 400, 500 mil habitantes para cima, né? Eles já começam a ter essa estrutura organizacional e essa gestão. Quem que faz a gestão desse dinheiro no âmbito no município vai ser o Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou da Criança, Infância e Adolescente. Esses conselheiros vão ser os guardiões do cofre, do fundo, do seu respectivo fundo, e o Poder Executivo só vai executar aquilo que eles decidirem. Então, se eles decidiram aprovar o projeto da PAI, o projeto da PAI vai ser publicado em Diário Oficial, vai poder receber as doações específicas, e ao final, né, então, geralmente, quando se vira o ano, vira o ciclo, né, entra aquele dinheiro, então entra um bolo de dinheiro lá, e ele vai falar, olha, PAI, chegou teu dinheirinho aqui. Você captou 70%, você captou 120%, você captou 50%, e aí vai estabelecer, vai pactuar como que vai repassar esse dinheiro, e aí também volta-se a Lei 3019, via de regra, assina um termo de fomento, um termo de colaboração, para poder repassar o dinheiro à ponta, né? Então é muito simples isso, olhando de cima, mas é muito complicado no âmbito burocrático, são caminhos, né, a ser percorridos. O PRONON e o PRONAS, também duas leis gêmeas, né, que tem tetos federais estabelecidos muito baixos, então, assim, o governo, todo ano ele libera e dá um teto, fala, eu só posso projeto até esse tanto. Então, assim, aprova-se pouco projeto, o dinheiro desse projeto geralmente é grande para a instituição, mas pequeno para o governo federal, e sobra dinheiro, as empresas não conseguem colocar, né, ele satura muito rápido. Então, quem aprova no PRONAS um projeto, geralmente, em 2, 3 meses já captou tudo, já bateu o teto, né, muito rápido. Mas é justamente por esse desequilíbrio, né, esse desequilíbrio. Quando começaram esses projetos, não era assim.
né? Não tinha esse teto estabelecido, na verdade eram tetos muito altos, e aí tiveram grupos hospitalares, eu lembro, de projetos de 55 milhões de reais captados em 3 meses, né? Coisas assim, realmente magnânimas, né? Assim, colossais. Hoje não, hoje os projetos são bem menores, eu não vou lembrar quanto está o Pronon agora, mas 3, 4 milhões de reais no máximo, como máximo, e aí o governo começou a estabelecer políticas de interiorização muito parecidas com as políticas da Lei Rouanet, né? Então, preferir projetos do interior que de grandes centros, preferir projetos que entrem Brasil adentro, né? Isso é muito legal também, o governo ele tem essa liberdade de publicar as portarias né, ele não tem como decidir na linha ali o que ele quer, mas assim, ele vai entregar essa oportunidade para a sociedade civil organizada, as associações, fundações e institutos, eles vão fazer as proposições deles de como as políticas públicas devem acontecer, vão sabatinar isso com o Poder Executivo ou com os seus respectivos conselhos de pessoas civis, né, os conselhos civis. Isso é muito legal, porque o Brasil é muito diverso, a gente está falando do continente, então o que funciona no Amazonas não funciona em Santa Catarina, né, e é natural que isso aconteça. Mas nessa linha, a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o Pronon e o Pronase, ele tem hoje esse direcionamento muito franco, muito aberto, para que os projetos de interior sejam preferidos, né? A gente teve aí, esse ano, uma restrição um pouco na Lei Rouanet. A Lei Rouanet corresponde a 4% do imposto devido, é uma lei bem gorda, na verdade, de todas é a mais gordinha que temos, 4% do imposto devido, e a Lei Rouanet, ela abaixou os seus tetos de projetos, né? Antes você tinha tetos imensos, né? Então você tinha projetos do Rock in Rio, 16, 22 milhões de reais, e agora o projeto maior, né? Ele pode ser, se não me engano, até 1 milhão de reais. Aí tem os projetos extraordinários que podem chegar a 4 milhões, daí são casos bem específicos. Agora, quando a gente pensa, o governo tem abaixado esse teto de projetos, né? Dificultado, e ele tem essa predileção por projetos do interior e também projetos iniciantes. Por exemplo, agora a última portaria, ela fala assim, CNPJs que nunca usaram a Lei Rouanet são a preferência. Então, o apoiador, ele tem que escolher projetos de iniciantes. Agora é obrigação do apoiador, né? Coisa que antes o apoiador corria de medo, porque ele falava, pô, esse cara é iniciante, eu tenho medo dele, eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Mas, pelo contrário, agora ele é estimulado a fazer isso. E a Lei do Esporte, a novidade é que aumentaram ela para 3%, né? Um projeto que passou pelo Senado, né? Ainda tem algum percurso aí a correr, mas tudo indica que vai dar certo. E isso tem muito a ver com o governo atual, né? Um governo que investe na militarização da população. Então, esporte e assuntos militares, né? Assuntos correlacionados sempre andam de mãos dadas. Então, é muito legal porque é uma lei que é pouco utilizada, né? Poderia ser mais abrangente e vamos vemos, né? 3% para o esporte é um bom dinheiro, muda de 1% para 3%. Eu não li no detalhe a lei, ela ainda não está sancionada, mas assim, é uma esperança que vem aí pela frente, eu acho bem legal compartilhar essas novidades. Super, super bacana. E, nossa, isso é muito bom saber essas novidades, essas mudanças aí. E também a gente aprender a estar antenado, né? Como você colocou, assim, ver o que está rodando. Para a gente tentar, eu sei que, obviamente, tem muitos detalhes em cada uma dessas leis que você citou, né? Mas, então, assim, Rouanet é uma lei com o Ministério da Cultura, Pronon, Pronas com o Ministério da Saúde e infância e adolescência com o município diretamente e esporte com o Ministério do Esporte. Seria isso, né? Em termos Mais ou gerais. menos. Tá, Veja que os ministérios são flutuantes, né? tá. Tanto o Sim. Ministério da Cultura deixou de ser ministério, como o Ministério do Esporte também deixou de ser ministério. Mas vamos pensar que a massa, o grupo de trabalho ali, Uhum. os servidores que compõem essa pasta, eles, na verdade, muda a cabeça ou a hierarquia mais alta, mas a massa aqui embaixo é a mesma, tá? Tá. Então, é isso. Hoje, a Secretaria Especial do Esporte e a Secretaria Especial da Cultura, a cultura está relacionada ao Ministério do Turismo e o esporte está relacionado ao Ministério da Educação, mas, assim, não muda nada, tá? Na prática, continua existindo. Claro que cada lei tem o seu trâmite, mas, via de regra, É também isso. são projetos que ocorrem assim. E os fundos da infância e adolescência e do idoso,
eles são fundos que vão estar submetidos aos seus respectivos conselhos, né? Então, por exemplo, o Fundo da Infância de Curitiba quem manda nele é o Conselho Municipal dos Direitos da Infância e Adolescente de Curitiba. E em Curitiba, né, existe um negócio chamado Fundação de Ação Social, que seria o correspondente à Secretaria de Assistência Social, né? Aí cada município vai ter um nome específico. Mas pensa que o prefeito ele vai ter que delegar a algum time dele, né, a responsabilidade de cuidar desse dinheiro, de ser o pitbull na porta do cofre. Então, assim, beleza, o dono do cofre falou, gaste, pode gastar desse jeito, mas quem é o pitbull que vai falar, olha, é essa a regra para você pôr a mão nesse dinheiro, né? Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter esse certificado, tem que ter o balanço publicado, tem que ter, né, certidões negativas, tem que ter um plano de trabalho, né? Acho que isso é muito importante, o pessoal já cansou de ouvir, mas tem que ter um plano de trabalho com metas, com prazos, com cronograma físico-financeiro, né, com objetivos claros, específicos, né? Não pode ser algo tão abstrato, né? Você tem que dar uma materialidade muito grande para a coisa. Assim é para todos, né? As próprias leis do esporte e da cultura também submetem os projetos a grupos pareceristas e depois disso aos conselhos, né? Conselho Nacional da Cultura, o CNIC, né? Conselho Nacional do Esporte. Então, você tem que passar por mais essa seara. Então, assim, são trâmites que é importante também o pessoal entender, né? Eu acho que é interessante para o final, mas são projetos longos, né? São projetos longos. E qual que é a grande manha desse negócio? Principalmente quando a gente está falando de renúncia fiscal, é você imaginar projetos que sejam bons para o governo, porque afinal de contas ele vai ter que aprovar, sejam bons para a tua instituição, porque afinal de contas você é o proponente, né? E sabe onde o calo aperta, mas que seja bom para o patrocinador. Se você não pensar nessa tríade, você vai pecar em algum momento, né? E qual que é o melhor projeto? É o projeto que atende às necessidades de todos os grupos. É o projeto que passa pelo ente governamental e, ao mesmo tempo, quando ele é construído observando a necessidade do patrocinador ou doador, isso vai ajudar muito o projeto a captar o recurso lá na frente. Pensando nisso, acho que essa grande dica que o aluno pode sair daqui e levar para pensar é, quando eu vou construir um projeto, quem são os interessados pelos quais eu vou ter que pedir, né? E o que cada um deles quer nesse contexto. Porque se eu conseguir atender a intenção, por exemplo, eu estou pensando num projeto para a pessoa com deficiência, e eu já conheço as empresas da minha região que têm essa pauta pujante dentro, o que me custa de sentar com eles antes de fazer a proposição do projeto para discutir um plano de contrapartidas, para discutir com eles que interesses ou o que seria interessante para eles, né? Porque alguns vão falar, olha, para mim era interessante que tivesse sim um ônibus que buscasse as pessoas com deficiência, trouxesse até aqui fazer terapia e tal. E para outros vai falar, olha, para mim era muito mais interessante se fosse uma questão digital, de repente terapias online, onde o terapeuta está aqui e o aluno está lá, né? Então, você tem que entender muito bem isso, porque isso vai ajudar você a captar recursos, até para ter esse vínculo de senso de pertencimento desse patrocinador, porque afinal de contas ele também é pai do projeto que acaba de nascer, e aí isso ajuda muito a captar recursos, ajuda muito a ter uma evolução no projeto, um sucesso. Nossa, muito legal. Então, pelo que eu entendi, a tua dica seria, né, começar a pensar num projeto. Então, imagina que eu sou uma instituição aqui que trabalha com jovens, eu de repente falo, nossa, a gente poderia fazer alguma coisa, né, um contraturno com esses jovens, um reforço escolar seria super bacana, e a partir disso, já pensar nos patrocinadores, mesmo antes de escrever o projeto, sentar com eles, né, pensar em ideias e o que poderia ser bacana, obviamente buscar o que seja bom para a sociedade e bom para os patrocinadores, algo que seja também financeiramente viável para a organização, né, porque às vezes eu não coloco algumas rúbricas porque não pode, acaba ficando um déficit, e aí eu vou escrever o projeto ou no fundo municipal ou nos ministérios, secretarias correspondentes. Aí esse projeto vai ser aprovado, depois que ele for aprovado, eu vou buscar o patrocínio, mas que eu já posso ter acordado ele lá atrás com as empresas, né, com as pessoas da região. É isso aí. É isso aí. Eu acho que essa é a grande malandragem da coisa, né? Eu lembro de um captador que eu conheço há muito tempo, ele falava assim, você não fazer isso, né, você não costurar antes com o teu patrocinador, é pular do avião sem saber se tem um paraquedas nas tuas costas.
Então, eu acho legal a dica. Excelente. Legal. Outro detalhe, né, para o iniciante, né? Em via de regra, há uma tolerância para quem não consegue captar tudo. Então, você pode executar um projeto parcialmente, mudando o projeto, seja nas suas entregas, por uma desventura da captação. Não consegui captar 100%, captei 80%. Não por isso eu vou perder o dinheiro. Então, vai lá, ajusta as entregas, combina com o setor público, assina o termo de convênio, pega o dinheiro, manda ver. Né? Captei demais, já me aconteceu algumas vezes, captar 140%, 130%. Pô, estourei o teto e continua entrando dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Aumento a entrega. Vou lá, chamo, redesenho o plano de trabalho, aumento a entrega. Outro detalhe importante, nunca faça teu orçamento no dinheiro presente. Considere a inflação, porque vai demorar. São projetos que levam, às vezes, 1 ano, 2 anos de burocracia, de captação de recurso. Aí eu vou executar. Então, assim, se você precisa desse dinheiro para amanhã, esquece. Não é o dinheiro de amanhã. Esse é o dinheiro que vai entrar lá na frente. Então, tem que pensar longe, né? E tem que pensar sempre muito orientado no planejamento estratégico. Porque se você escolher um projeto de qualquer jeito só por causa de uma oportunidade, amanhã depois você vai falar, puxa, eu acabei vindo parar caminho num destino que eu não queria ter chegado. Então é importante estar alinhado com o seu planejamento estratégico, com suas metas estatutárias. Aproveito para te agradecer aí imensamente pela conversa. Nossa, pode falar. Foi super rico, foi ótimo aí te ouvir, ter uma visão geral, organizada e sistêmica de como funcionam, né, esses recursos. E aí faço, né, também o convite para todo mundo poder acompanhar nos nossos e-books ali mais direcionamentos, links e caminhos, né, para que esses recursos efetivamente sejam acessados e colocar a mão na massa. Mas, Marco, muito obrigado e a gente vai se falando. Um grande abraço. Obrigado, cara. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado por tudo aí, cara. Foi muito bom. Valeu. Tchau, tchau.